Tá ótimo. Agora eu botei para gravar. Tinha esquecido, irmão. Mas aí deixei. Vou tentar. Vou tentar compartilhar. Deixa eu me ver. Esse é o slide do IBAD. E agora nós adentramos bem no livro, apesar de nós já termos começado aí com relação à interpretação da escola de Alexandria. Falar logo das outras escolas. Você tem a escola de Antioquia, irmãos, que é uma escola influenciada pelo judaísmo, né, de origem judaica. Lembrando que o cristianismo... só um instante, senão eu não consigo ver aqui para poder aceitar. Ainda estou tomando uma coça do Zoom aqui, de vez em quando. Tá. Bom, vamos lá. A escola de Antioquia era uma escola judaizante, né? Que está aí, quem tem o livro, os alunos, né? Está na página 45. Então, que combatia justamente a alegoria. Já era atrelado a um método de interpretação histórico-gramatical, vamos dizer assim, textual. O que está no texto é real, é histórico, não tem alegoria ali, é literal, quando você se prende no literalismo. Isso também gera um outro problema, porque quando você pega um escrito tipo o escrito de Apocalipse, você começa a ter problema em que o sujeito, se achar que Apocalipse é literal, vai ver dragão na rua. Então, ele tem uma forma de interpretação. Depois criaram outras, tá? Mas a escola de Antioquia provável é que a tendência do entendimento da escola de Antioquia era compreender o livro de Apocalipse como os escritos apocalípticos de antes do primeiro século. Essa era a tendência da escola de Antioquia. E como é que você compreende aí os escritos apocalípticos conforme a escola de Antioquia? O que era um escrito apocalíptico? Nós vamos ver acerca de gênero literário, mas para os irmãos compreenderem. O escrito apocalíptico, ele é um gênero, ele possui um gênero em que existe sempre um ser sobrenatural, um ser celestial, seja anjo ou seja o próprio Deus, descortinando algo. Aliás, Apocalipse significa isso, né? Trazer aquilo que está oculto ao conhecimento, revelar, descortinar. Então, a palavra grega Apocalipse significa isso. Então, o escrito apocalíptico, ele tem por característica um ser celestial, seja um anjo ou seja o próprio Deus, trazendo um conhecimento oculto ao conhecimento, ao entendimento do ser humano, uma revelação. Daí ser traduzido até para o inglês com o nome de Revelações, o livro de Apocalipse. Então, é como se existisse um conhecimento oculto que Deus ele revela ao ser humano por intermédio ou de um anjo, ou ele próprio se apresenta ao ser humano. Isso você tem no livro de Enoque, isso você tem no livro de Quarto Esdras, algumas passagens do livro dos Jubileus, do Testamento
dos 12 patriarcas, né, ali das tribos de Jacó, tudo livro apócrifo, tá? Mas esse tipo de gênero literário ele não era algo pertencente somente ao livro de Apocalipse de João. Entender que aquilo era um gênero literário utilizado para fornecer uma revelação em que somente seria compreendida pelo destinatário, tá? Que não sou eu nem você, tá, irmão? Ou irmã, ou irmãos. O destinatário daquele livro não somos nós. Nós somos o último destinatário dos escritos bíblicos. Então, existia um contexto na época para qual aquele livro foi escrito. E os livros de gênero apocalíptico, eles estão sempre falando do contexto que era vivido naquele momento. A finalidade do escrito apocalíptico é trazer esperança em tempos em que não há esperança para o povo. Você imagina você em meio à perseguição, está todo mundo sendo morto, você tem que trazer esperança. Isso aconteceu também antes do 1º século antes de Cristo, com esses outros escritos, né, apócrifos. Outra característica do livro apocalíptico é a questão da gematria, ou gematria, né? E que a gente já viu que é tipo uma codificação, que é a questão da codificação de uma verdade, tipo a questão do 666. Quem tem sabedoria, calcule. Por que está escrito isso no livro de Apocalipse? É porque quem está lendo sabe decodificar aquilo ali. A gente não sabe. Aí a gente fala que é o sinal da besta, que vai ter marca na testa, na mão direita, aquela coisa toda. A gente entende até como algo profético, mas se eu entender muito voltado para essa parte do algo profético, eu acabo desconsiderando o entendimento do primeiro século, do segundo quase, né, que foi escrito no final do 1º século ali, e não consigo entender plenamente o que aquele escrito quer dizer. O que se entende, né, nós temos algumas linhas de interpretação aí da escatologia. Uma delas é preterista, que considera que os acontecimentos do livro escritos ali no livro de Apocalipse já ocorreram. E o entendimento é que 666 era um código para mencionar o imperador Nero. Tá? Então, a escola de Antioquia, de certa forma, não na sua totalidade de entendimento, cria que a besta seria o Nero, e não muito relacionado ao judaísmo, tá? Já a cultura judaica. Essa era a escola de Antioquia. E você tem uma escola que surge no Ocidente, que tenta fazer um meio campo aí, harmonizar as duas escolas. Nem muita alegoria, nem muita literalidade e nem muito judaísmo. Tá? Lembrando, irmãos, o cristianismo foi visto como seita cristã, tá? No início do século. Compreender dessa forma. Não era algo no início do século I ali, no meio do século I, na verdade, no início do cristianismo. Não era algo que era desassociado do judaísmo. Era mais uma ramificação do judaísmo, assim como o farisaísmo, assim como os saduceus, assim como os essênios, assim como os zelotes. Tá? Compreender que o cristianismo ele não estava desassociado do judaísmo. Ele vai ficar desassociado do judaísmo depois da destruição do Templo de Jerusalém, mas ainda assim com muita característica judaica, principalmente por causa da escola de Antioquia, tá? Para que os irmãos não compreendam de maneira errada. Então você tem essas 3 escolas: Alexandria, Antioquia e a escola ocidental. A escola ocidental, né, estaria na página aí 46 do livro de vocês. Isso tudo, irmãos, aí nós vamos para a questão da separação da história. A história você tem pré-história, né? Você tem história antiga, você tem a Idade Antiga, né? A Idade Média,
a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A história é dividida assim. O acontecimento que determina a passagem na história antiga para a Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 d.C., ou seja, no quinto século. Então, um pouco antes do quinto século, no início do quarto século, nós temos o cristianismo sendo tolerado por Constantino, nós temos a questão do Concílio de Nicéia, e aí as doutrinas, a teologia começa a ser firmada, os dogmas cristãos começam a ser firmados, ali estabelecidos, e no final do quarto século você tem Teodósio determinando que a religião oficial do império era o cristianismo, mas paralelamente a isso tudo, você vê o Império Romano ruindo por causa de invasões bárbaras. Os bárbaros invadiam, quando fala bárbaros não era um povo só, existiam vários povos bárbaros, você tem vikings, tem os francos, você tem os hunos, os mongóis, então você tem uma série de povos bárbaros. O nome bárbaro foi dado, na verdade, pelos gregos para aqueles que não eram gregos, e os romanos, assim, também adotaram esse nome. Aqueles que não eram romanos, não eram civilizados, né, não faziam parte da civilização romana, recebiam esse nome. Então, paralelamente ao crescimento do cristianismo dentro do império e o estabelecimento das doutrinas cristãs, o que acontecia é o quê? A decadência do império, com a invasão das tribos bárbaras. E o império, ali em Teodósio, foi separado definitivamente entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E ele divide entre seus dois filhos. E aí, o do Ocidente, a principal cidade era Roma, não necessariamente a capital, porque essa capital ela acabou migrando, chegou a ser em Milão, também teve outra cidade que agora não lembro o nome, mas a do Oriente ficou em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, né? Então, foi dividido em dois impérios e acabou que isso gerou um conflito até dentro da própria igreja, que nós vamos ver mais tarde. Quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, né, pela invasão das tribos bárbaras, as várias invasões aí, teve uma assim que foi derradeira desse ano 476, o Império Romano do Oriente ele acaba ficando com toda a cultura romana da época, né, onde a religião se tornou uma religião estatal também lá. E já a religião, o cristianismo de Roma, ele estava sem amparo do Estado porque você não tinha mais império, o império caiu. Já o cristianismo de Constantinopla tinha todo apoio do Império Romano do Oriente, estava fortalecido. Que hoje é o cristianismo ortodoxo, tá? Então, mas ainda assim a Igreja de Roma, que a gente chama de católica, ela tinha sua força. A Átila, o Huno, ele ia invadir Roma e o Papa deu um dinheiro a ele para ele não invadir Roma. Agora eu não lembro qual foi o Papa, acho que foi o Leão alguma coisa, Leão X, Leão XI, sei lá. Deu um dinheiro a Átila para ele não invadir Roma. Então esses acontecimentos, eles determinam um pouco das características da história da Igreja, né, e até da teologia. Nós temos Agostinho ali no quarto século, né, que já havia, antes da queda do Império Romano por completo, do Império Romano do Ocidente, como grande doutrinador ali da Igreja, um doutrinador importante, porque ele começou a abordar tema que é importante para a teologia cristã. Que tema é esse? Soteriologia, doutrina da salvação. E Agostinho ele fala sobre predestinação e é alguém que apoiava a predestinação, defendia a predestinação, e ele acaba tendo uma divergência com os pelagianos, né? Porque Pelágio afirmava que não existia
a influência da queda de Adão na natureza humana. O homem não tinha uma natureza pecaminosa e pelas suas decisões e atitudes ele chegava à salvação. Era o oposto de Agostinho. Essa doutrina foi condenada, mas surgiu uma espécie de semi-pelagianismo que tentava achar um meio termo, que é o que hoje se crê na maioria das igrejas no Brasil. E no mundo não digo porque o mundo é praticamente calvinista, né, irmão? Mas no Brasil isso é, como a Assembleia de Deus é a maior denominação no Brasil evangélica, que teve uma grande influência sobre as outras denominações, essa questão de Agostinho, da predestinação, ela não é muito aceita da maneira como Agostinho colocou. Então, ela é meio que semi-pelagiana, onde diz que o homem não pode se salvar sem a ação de Deus, né? Mas aquela ação de Deus, ela quer uma resposta humana. O homem responde àquela ação de Deus com uma aceitação ou não, que aí é o semi-pelagianismo. Na verdade, isso também é chamado, né, a doutrina de Agostinho de sinergismo, né, onde somente Deus opera na salvação do homem. Você tem o semi-pelagianismo, que diz que Deus ele opera com a sua graça na salvação do homem, mas o homem tem que responder à ação de Deus, né? Como se Deus agisse de maneira que o homem saísse da influência do pecado que o escraviza e ali ele pudesse tomar uma decisão. Agostinho já falava que o homem não podia tomar decisão alguma, né, que Deus era o único agente na salvação do homem e que Deus agindo sobre a vida do homem de uma maneira salvífica, né, onde Deus salva, o homem não teria como resistir a essa graça, que é o que o calvinismo defende, tá? Então, isso só um instante, irmão. Só um instante aqui. Isso é o que a maioria das igrejas hoje no Brasil pratica, uma espécie de semi-pelagianismo que mais tarde se tornou o arminianismo, tá? Só que o semi-pelagianismo também foi condenado pela igreja, tá? A doutrina de Agostinho, né, quase que toda a Idade Média ela ficou. Agostinho, ao final da Idade Antiga, final da Antiguidade, entrou, faleceu e a doutrina dele ficou até os dias de hoje por parte das igrejas calvinistas, vamos dizer assim, tá? Isso daí vai ser refutado. Só que essa doutrina de Agostinho, ela é considerada de uma forma em que somente o Deus se dá a conhecer o homem. Não tem outra maneira do homem conhecer Deus a não ser pela própria revelação de Deus ao homem. O homem não busca Deus e Deus vai até o homem e se revela ao homem somente essa ação de Deus para salvar o homem. Esse tipo de pensamento ele acaba sendo um pouco mudado na época de Tomás de Aquino, que aí já entra do meio na verdade, do final da Idade Média. Tomás de Aquino acho que foi 1225, se não me engano. E aí, onde ele coloca que você tem como conhecer a Deus, né, através da sua criação. E ele começa a falar, pegar pensamentos de Aristóteles, aí vem a influência da filosofia grega de novo, só que com base em Aristóteles, que divergia um pouco de Platão. Você teria como conhecer a Deus através das coisas físicas, daquilo que você consegue ver, daquilo que é concreto, que na verdade é a criação de Deus. Então, o universo, a natureza, você compreende que aquilo ali tudo é criação de Deus, é obra de Deus
e através da criação de Deus você consegue perceber que existe um Deus. Tá? Tomás de Aquino, ele foi o grande ícone do movimento filosófico dentro da igreja, que é a escolástica, tá? Na Idade Média. Os irmãos que estudaram a história da igreja lembram que escola se refere a uma escola, né? Lugar de aprendizado. Então, o Tomás de Aquino ele acaba mudando um pouco a teologia agostiniana, né? Porque Agostinho trata dessa parte da predestinação, mas ele, com relação ao conhecer a Deus, ele diz que não há como o homem conhecer a Deus de maneira alguma, né? Mesmo pela criação, mesmo pelas coisas que há, a não ser pela própria revelação de Deus, a não ser que Deus se revele a ele. Tá? E essa teologia de Tomás de Aquino, né, ela vai causando um certo problema, porque ela vai trazendo uma ênfase na questão das obras, até porque e da razão, onde a razão seria utilizada para justificar a fé e não algo conflitante com a fé. E fora isso, o movimento renascentista, né, começa a dar ênfase no humanismo, e aí nós começamos a ter problemas de um lado, mas outras coisas boas do outro, porque deram no movimento da Renascença, nós temos a questão das traduções dos escritos do original, coisa que tinha sido abandonada ali pela maior parte da teologia da cristandade na Idade Média. E não utilizar a Vulgata Latina, que era a tradução de Jerônimo, né, mas que foi considerado pelo catolicismo o escrito oficial da igreja, mas utilizar os escritos nos seus originais, hebraico e grego, tá? Aramaico, um pouco do Antigo Testamento. E porque a Renascença deu ênfase a traduções de escritos, né, a literatura, e um dos ícones desse período dentro do cristianismo foi Erasmo de Roterdã. Ele até traduz as escrituras aí, dando ênfase aos idiomas originais. E aí, quando chega nesse período, nós começamos a ter um conflito, porque a tradição, o que é a tradição? São os ensinamentos orais. A tradição passada dentro do cristianismo, os ensinamentos orais passados pelos padres, passados pelos líderes das igrejas, ela era tida pela igreja como algo com autoridade similar das escrituras. E aí isso gera um problema, porque aí qualquer bula papal tem a mesma autoridade que um escrito bíblico. E isso aconteceu muito. Por exemplo, Agostinho, no IV século, ele considerava a possibilidade de um purgatório, da existência de um purgatório. O Papa Gregório I, ele vem no VI século, se não me engano, e estabelece a doutrina do purgatório como uma verdade absoluta. Ele era admirador dos escritos de Agostinho, e aquilo que Agostinho pensava na possibilidade de haver ou não, ele não afirmava, o Gregório pegou e afirmou, isso é verdade. Então, nós temos essa situação aí ruim, porque a tradição da igreja ela começou a estabelecer aquilo que o Papa queria. O Papa soltava a bula, determinações acerca de doutrina, e um Papa divergia do outro. E aí começaram a se levantar os reformadores, ou pré-reformadores. John Wycliffe na Inglaterra, você tem o John Huss, né, ali
onde é a República Tcheca. Só que o John Huss morreu, né? Mataram ele. O Wycliffe foi protegido, né? pelos nobres, a nobreza inglesa, né? Então, os pré-reformadores começaram a inflamar isso. O Jerônimo Savonarola, né, como estava ali na Península Itálica, que era a área de maior influência do romanismo, foi morto, né? Mas também combatia a corrupção dentro da igreja. E as coisas começaram a ficar estranhas, começou uma perseguição muito grande, daí foi surgindo a questão do Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, que teve sua origem nos monastérios dominicanos. Que os dominicanos, a ênfase era na doutrina, diferente dos franciscanos, que é na mendicância, né? Cada ordem monástica ela tem uma ênfase. E a dos dominicanos era nas questões doutrinárias. Isso foi dando origem àquilo que seria o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, que ganhou muita força na época da Reforma Protestante. Nem tanto nessa pré-reforma, mas na época da Reforma Protestante ganhou. Tá? Então, é um período muito extenso, irmão. Existem vários personagens aí da Idade Média, né? Na verdade, do final da Idade Antiga, ali do Concílio de Nicéia em 325, né? Para ali no final do século XV, início do XVI, existiram muitos personagens, né, pré-reformadores, reformistas até dentro da própria Igreja Católica, como o Pedro Valdo também foi um pré-reformador, esse já não morreu, né, mas de onde vieram os valdenses, muitos movimentos, né, de reforma. E aí nós chegamos no período da Reforma Protestante, né, que é ali com Lutero. Lutero foi o expoente, né, da Reforma Protestante, foi o grande expoente da Reforma Protestante, onde ele, sendo um monge agostiniano, vendo Deus da maneira que se via na Idade Média, ou seja, um Deus que via a salvação através das obras, principalmente, e um Deus que via a salvação através das obras. E quando você começa a ver essa questão da salvação através das obras, você começa a se sentir muito culpado, porque você começa a olhar para dentro de si e começa a ver defeito. Quem olha para dentro de si vê defeito. A pessoa que olha para si e não vê defeito, ele está com cegueira total. Então, quem olha para si faz igual o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, eu tenho um bem que eu tenho que fazer e não consigo fazer. E isso aconteceu com Lutero. E ele começou a ter conflito. Apesar de ser um monge agostiniano, e extremamente aplicado, dedicado, ele tem conflito consigo mesmo e, de certa forma, tinha aversão a Deus, porque via Deus como um Deus carrasco e juiz. Até que ele começou lendo a Epístola de Paulo aos Romanos, ele entendeu que a salvação era pela fé, que é Deus quem justifica o pecador. Não tem como o pecador se justificar, né? Porque cada um pelas suas obras, as obras do ser humano são mais. O ser humano, ele, se olhar para dentro de si, ele tem inveja, tem cobiça, tem luxúria, tem lascívia, tem tudo aí que o apóstolo Paulo diz bem claro na epístola dele aos Gálatas, que aquele que pratica tais coisas não herda o reino dos céus. Glutonaria, divisão, facção. Então, pelas obras a gente vê logo, né? Ira. Ninguém escolhe ficar com raiva, né, irmãos? Mas fica. Então, a coisa vem. Isso faz parte da natureza humana. A inveja funciona da mesma coisa, da mesma forma. O ciúme da mesma forma. Então, quem olha para dentro de si encontra todas essas coisas. Ou então está muito cego. Quem acha que não faz mal algum, dentro da perspectiva de Deus, do olhar de Deus, está cego. E Lutero não era cego, ele olhava para dentro de si,
das pessoas olharem para ele e acharem que ele era muito bom, mas ele olhava para dentro de si e falava: eu não sou bom coisa alguma. Tanto que ele se flagelava. Tá? Era um homem que se flagelava porque se achava pecador demais e queria se confessar toda hora. E o pessoal dá um chega para lá nele: ó, quando você tiver algo sério para se confessar, você vem aqui, pecado sério. Mas é questão de consciência da pecaminosidade do ser humano. Eu tenho pecado, de que se queixou os homens, senão dos seus próprios pecados, e Lutero tinha consciência disso, até que ele viu que por ele mesmo ele não podia se justificar, disso ele já sabia, mas ele viu que era Deus quem o justificava, né, através da salvação, e ali ele tem um encontro com Cristo. Tá? Ali ele vê que o amor de Deus sobre a vida dele, né, através da graça de Deus, e aí ele consegue receber de Deus a salvação, se sentir perdoado. A verdade é essa. Porque os nossos pecados, às vezes, não nos deixam termos o sentimento de que fomos perdoados. E era isso que Lutero sentia, mas quando Deus ele se revela, e aí vem um pouco daquilo que Agostinho fala, nós nos sentimos perdoados. Quando nós vemos que é uma ação completa da parte de Deus e Deus nos faz sentir aquele perdão, aí nós vemos que nós fomos perdoados, não por causa dos nossos méritos, mas porque Deus quis nos perdoar. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, porque pelos nossos méritos nada disso aconteceria. Só que essa teologia era totalmente contrária ao catolicismo. E Lutero ele começa a combater, né, os escritos papais, as bulas dos diversos papas, e a venda de indulgência. Né? A indulgência, para que os irmãos entendam a indulgência é um sacrifício que você faz em favor de outra pessoa. Tá? É mais ou menos o que Jesus fez por nós, é como se fosse um sacrifício substituto. Tá? Esse é o raciocínio da indulgência, o raciocínio teológico, tá, irmãos? Não o raciocínio prático da indulgência na história da igreja, mas o raciocínio teológico é esse. Seria a mesma coisa que Jesus fez. Para nos beneficiar, ele morreu na cruz por nós. Ou seja, eu, para beneficiar alguém, eu pago uma indulgência. Eu pago um preço de algo para que alguém tenha um benefício no meu lugar. Isso surgiu na história da igreja. Existiam pessoas que faziam isso bem antes da Reforma Protestante, em que virava para o bispo e falava: não, ó, deixa que eu pago no lugar daquela pessoa aquilo que ela fez de errado. Né? Então, isso seria indulgência. E aí, esse pagamento, a princípio, não era financeiro. Era um pagamento de atitude, né? Sofrimento, penitência. Só que ele passou a ser financeiro. Começou a se vender as indulgências. Ó, eu vendo o perdão do teu avô está no purgatório, eu tiro o teu avô de lá, mediante essa indulgência. Você paga para que ele saia de lá. É um sacrifício que você faz em benefício do teu avô que já morreu. O catolicismo ele tem essa ideia dos mortos, de uma intercessão por morte. E aí foi onde deu uma crise na igreja muito grande, porque Lutero ele começou a combater isso. Já existiam pré-reformadores que combatiam isso, mas a igreja tinha matado. E Lutero acaba excomungado. Ele é excomungado, mas também rasga a bula papal. E aí começa um conflito de lá, conflito de cá. Da mesma forma, né, você tem explodindo ali na Suíça, né, o protestantismo reformado, né, que hoje a gente fala muito como calvinista. E da mesma forma, na Inglaterra, você tem o problema do casamento do rei, que o rei queria se separar da mulher, porque a mulher não dava filho a ele. E aí ele pega a igreja
né, que seria a igreja na Inglaterra, e separa da igreja de Roma, né, que é o Henrique VIII. E lembrando que Lutero ele comparece diante do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é o Carlos V, né? E ali ele faz uma confissão de fé e confessa que escreveu os escritos dos quais ele estava sendo questionado, né? E esse Carlos V era o sobrinho, né, da mulher do rei da Inglaterra, que estava sendo repudiada pelo rei da Inglaterra. Então começou a estourar uma porção de problema para o catolicismo romano. Não foi num país só, não foi só Lutero. Começou a ter problema em tudo quanto é lado na Europa. E aí, na Espanha, o fortalecimento... A Espanha alguns afirmavam até que a Espanha era mais católica do que o próprio Papa, né, os reis espanhóis, né, onde a mãe da Catarina de Aragão, lá, que era esposa do Henrique VIII, vai cair de novo, irmãos. Depois os irmãos acessam o mesmo link, né? Ali a Catarina de Aragão, que era tia do Carlos V, ele vai repudiar. Aí gera uma série de conflitos e a Igreja Católica é obrigada a tomar atitudes para conter essa problemática toda, e vem a questão da contra-reforma. Tá? Mas nós vamos terminar essa parte agora e vamos entrar, né, justamente no período aí da teologia da Reforma Protestante. Tá? Um minuto.